Olá pessoal, sejam bem-vindos em mais uma aula da disciplina de probabilidade. Hoje nós vamos conversar sobre a distribuição normal, ou também chamada de distribuição gaussiana, que é uma das principais distribuições de probabilidade para as variáveis aleatórias contínuas, né? Então, a distribuição de probabilidade, a normal, né, ela acabou surgindo ali no final do século XVIII, né, início do século XIX, principalmente com contribuições aí, de alguns matemáticos franceses, como De Moivre e posteriormente Laplace, e também, principalmente, por uma grande contribuição do matemático alemão Carl Friedrich Gauss, né, e é por isso que o nome gaussiana é associado a esse modelo probabilístico, né? Então, é um modelo probabilístico que é muito importante do ponto de vista teórico, né, porque possui, do ponto de vista teórico, possui então muitas contribuições para o desenvolvimento dos métodos estatísticos, né, dos métodos de inferência, de modelos de regressão e dentro da estatística experimental, e também é um modelo probabilístico importante do ponto de vista prático, né, porque muitos fenômenos aleatórios estão associados, né, estão associados e podem ser modelados por esse modelo de probabilidade, tá? Então a gente diz que uma variável aleatória x segue distribuição normal se a sua função densidade, né, lembra que é uma variável aleatória contínua, tem essa cara aqui, pessoal, ou seja, é 1 sobre sigma vezes raiz de 2π vezes esp, né? Esse esp é o e, lembra que a gente conversou? E elevado, né, a alguma coisa naquela aula sobre distribuição de Poisson. É o mesmo E, eu só escrevi como desse formato para ficar um pouco melhor aqui para o slide, tá? Mas seria aqui E elevado a menos meio vezes x menos mi sobre sigma, tudo isso daqui elevado ao quadrado, tá? Em que os valores observados da variável aleatória agora são todos os reais, né? Então pode ser qualquer valor que está na reta real. O parâmetro mi, ele é um parâmetro real, também pode ser qualquer valor na reta, e ele é designado como um parâmetro de locação, tá? Enquanto que o sigma, né, ele é o quê? Ele é sempre positivo e é um parâmetro de escala, tá? Então aqui, né, a gente tem uma função em que depende de dois parâmetros, né? Então, dependendo dos valores desses parâmetros, essas funções elas vão mudando, né? Então, elas podem apresentar ali diferentes formatos, né? Esse modelo probabilístico, tá? Aqui a gente tem a notação da distribuição normal. Então a gente diz, né? E essa aqui é importante, tá, pessoal? Em geral, utiliza-se muito essa notação, né? Então a gente diz que x segue a distribuição normal com o parâmetro mi e parâmetro sigma ao quadrado, tá? Depois esse sigma ao quadrado vai ter um outro nome que a gente já vai comentar, né? E aqui, pessoal, ó, está o gráfico da distribuição normal. Então, ela tem essa cara aqui, né, um formato de sino, né? É um gráfico que é simétrico, né, em torno da média, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, se a gente pegar esse gráfico, ó, né, em torno do parâmetro mi, ó, mi igual a 50, vai estar aqui, né? Então, se você pudesse traçar uma linha tracejada, o que a gente veria aqui, ó? Que o lado esquerdo do gráfico, né, é exatamente igual ao lado direito, ou seja, a área sobre o gráfico, né, a partir aí do mi igual a 50, é igual à área do gráfico, né, quando você tem um valor de média aí menor do que 50, né? Então a gente já percebe que o gráfico dessa distribuição normal, ela vai ter uma simetria aí, né, em relação ao mi igual em torno do mi, né? É isso que representa esse ponto aqui, tá? O sigma ao quadrado, pessoal, vai estar associado com o quê? Então o mi está associado com o quê? Ele está associado com o deslocamento, né? Por isso que ele é um parâmetro de locação, né? Então, ou seja, aqui, por exemplo, ó, aqui eu tenho mi igual a 50, mi igual a 50, né? Então observem que o ponto dele, do mi está aqui, ó, 50. Vai dar o topo aqui do gráfico, né? Quando eu vou para mi igual a 100, ó, esse gráfico ele é deslocado para 100, ó. Né? Tá vendo? Mi igual a 100 está aqui. Se eu vou para mi igual a 200, ele é deslocado para o 200, né? Então, isso que significa ser um parâmetro de locação. Ele desloca o gráfico ao longo do eixo x, né? Desse eixo aqui das abscissas,
né? E esse parâmetro sigma, ele é de escala porque é o seguinte, ó, quanto maior é o valor de sigma, né, ou consequentemente sigma ao quadrado, a gente observa que essa curva ela vai estar mais espalhada, né? Então, assim, quanto maior é esse valor, a gente observa que mais achatada, né, vai estar essa curva, mais espalhada ela vai estar aqui, né? Então, observa aqui, ó, que o sigma ao quadrado é 25, ó, ela está mais próxima do valor do mi, né? Enquanto aqui, ó, com o mesmo valor de mi, ó, você tem um sigma igual a 100, olha como ela já tem um espalhamento melhor. Então, o sigma vai mudar o que? A escala do gráfico, né? Então a gente observa que esses parâmetros mi e sigma, eles não são de forma, né? Ou seja, a distribuição normal não tem outra forma. É sempre essa forma aqui, né? Parecida com um sino ou um chapéu aqui, tá? Nunca muda disso, né? O que vai mudar é que ela pode estar mais próximo desse valor de mi, como é esse caso, ou ela pode estar um pouco mais espalhada, como é esse caso aqui, tá? Então essa aqui é a ideia da distribuição normal, ok? Que mais? E observem que, por exemplo, se eu colocasse um mi igual a menos 50, isso ia ser deslocado, né, para os valores negativos. Não tem problema ter valores negativos, né, porque o mi pode assumir qualquer valor real e os valores observados pode ser qualquer valor real também. Tá? Existem muitas aplicações da distribuição normal, pessoal, tá? Por exemplo, experimentos em geral, meteorológicos, né? Estudo com precipitação, medições de peças manufaturadas, erros de medidas científicas, né? Na verdade, foi por meio de erros de medidas científicas, né? Que o matemático Gauss percebeu esse comportamento, né? Ele percebeu que quando ele coletou vários dados em que você tinha um errinho lá de medida nos seus experimentos, ele acabou percebendo que os erros tinham esse comportamento aqui, né? Só que o mi ficava em torno de um zero, tá? Então, ou seja, foi a partir disso que surgiu, né, a ideia de propor, de estudar essa função aí, né, que depois virou a distribuição normal. Mas existem muitas quantidades, pessoal, como peso, altura, volume, comprimento, temperatura, né? Muitas delas, diâmetro, seguem, em geral, essa característica da distribuição normal, né? Ou seja, ele tem um gráfico nesse formato, tá? Esse formato aqui, esse gráfico, essa curva, né, vamos dizer assim, a função densidade, a f, é representada por essa curva. A gente pode dizer que essa curva ela tem um nome especial, ela também é chamada de curva normal, né, ou curva de Gauss, tá? Então, às vezes alguns autores, alguns livros podem estar mencionando isso para vocês, tá? E existem algumas propriedades interessantes, pessoal. Se a gente calcular a esperança de x, lembra como a gente calcula a esperança de x para as variáveis contínuas? Ó? Foi o que a gente viu na última videoaula, né? Que era o quê? Era uma integral, né, do valor observado vezes a sua função densidade, né? Então, se a gente calcular isso, pessoal, para o caso usando essa função da distribuição normal, né, a gente vai encontrar que a esperança, o valor esperado, ou seja, a média da variável aleatória, é exatamente o parâmetro μ. E também a gente vai encontrar que a variância dessa variável aleatória é exatamente o sigma ao quadrado, né? E claro, se você tem a variância, se eu tirar a raiz quadrada, eu tenho que o sigma é o desvio padrão. Então veja só, pessoal, por isso ela acaba se tornando uma distribuição muito importante, né? Porque a gente pode observar que seus próprios parâmetros é a média, né, representada pelo μ, e a variância é representada pelo sigma 2, consequentemente o parâmetro sigma é o desvio padrão, né? Então isso faz ela ser importante. E também a gente observa que média e variância não estão relacionadas, né? Média é um parâmetro, a variância é outra, né? Ou desvio padrão. Tá? Ao contrário dos modelos probabilísticos que a gente viu lá nas distribuições discretas, né? Por exemplo, quando você pegava lá a média, o valor esperado lá de uma Bernoulli era P, a variância era P vezes 1 menos P, ou seja, tem P tanto na variância quanto no valor esperado, né, na esperança. Ou na distribuição de Poisson, tanto a taxa média, né, das contagens quanto a variância era igual ao parâmetro lambda, né? Aqui não, aqui média e variância são completamente diferentes, né, uma da outra, né? São independentes, vamos dizer assim. Então são essas características principais que faz com que a distribuição normal seja importante, né? Então assim,
Lá na inferência, quando vocês forem começar a estudar, por exemplo, o comportamento de uma população, vocês vão observar que esse μ vai representar a média populacional, tá? E o sigma ao quadrado a variância da população, dos valores observados, né, de alguma característica da população, né? Então é isso que é importante na distribuição normal, ela é um modelo muito importante por causa disso, né? Então, a gente, em geral, essa notação, a gente fala o seguinte, né? Que a variável aleatória x segue distribuição normal com uma média μ e uma variância sigma ao quadrado, tá? Só relembrando que média e variância aqui é baseada nos valores observados, não tem nada a ver, a princípio, com média e variância que vocês aprenderam lá em estatística descritiva. Aquilo era média e variâncias amostrais, né? Dos dados, tá? Aqui a gente está pensando em valores observados, pensando mais algo a nível de população, tá? Se a gente pudesse antecipar alguma coisa. Existem mais algumas características, pessoal, que é o seguinte, né? Então a gente diz aqui ó, que a curva normal, então, ela é simétrica em torno da sua média, né? Então isso a gente já pode observar no gráfico, né? Se o μ é a média, então aqui, ó, μ igual a 50, a gente observa que existe uma simetria em relação à média. Independente de qual que é o valor de μ, né? Independente de qual é o valor a média que a gente está estudando, existe a simetria no gráfico, né? Então a média divide a área desse gráfico aí em duas partes exatamente iguais, né? E aqui a gente observa por que quando o sigma ao quadrado é grande, a gente vê um espalhamento aqui maior, né? Porque a gente está pensando na variabilidade. Então a variabilidade seria maior, por exemplo, com sigma ao quadrado igual a 100 do que com sigma ao quadrado igual a 25, né? Ou seja, aqui estaria uma variação, uma variância de 4 vezes mais do que aqui, né? Bom, o que mais a gente tem? Então, a distribuição normal depende, né, dos parâmetros aqui, mas eles são independentes, né? E a gente tem esses dois pontos que é interessante comentar, que a gente observa, pessoal, que se a gente tomar a média e subtrair um desvio padrão, né, ou tomar o valor da média e somar um desvio padrão, né, desses valores observados, eles serão pontos de inflexão, né? Então, o que são pontos de inflexão? Esse é um conceito que vem do cálculo, mas ponto de inflexão é um ponto de mudança, né, em geral. Se a gente olha, por exemplo, se vocês procurarem um dicionário e tudo mais, e o que significa essa expressão? É um ponto de mudança. Né? Mudança com o quê? Está relacionado com a concavidade do gráfico. Tá? Relacionado com a concavidade. Então, por exemplo, observa que mais ou menos a média com desvio padrão daria mais ou menos nessa região aqui, né? Ó. Então, ou seja, observa que o gráfico ele vem crescente e a partir de um ponto ele muda, né? Ele muda porque ó, a concavidade começa a ficar decrescente, né? Então aqui ó, ele cresce, né? E aqui ele começa a decrescer. Então tem um ponto aqui que é um ponto de mudança, tá? Então seria o ponto de inflexão e a gente pode mostrar lá por conceitos de cálculo integral, em cálculo diferencial, melhor dizendo, que esse ponto de mudança é exatamente o ponto em que é o μ menos o sigma, e também aqui, né, pessoal, porque aqui ele está decaindo, ó, e daí vai chegar num ponto que vai haver a mudança para ele voltar o quê? A crescer aqui, né? Tá? Então, nós temos esses dois pontos, tanto μ menos sigma, quanto μ mais sigma, tá? Esses são os pontos de mudança que são chamados aí pontos de inflexão, né? Então, é importante observar essas propriedades, né? Que mais? Então, essas propriedades valem algumas relações, tá? Vale algumas relações. Olha só, a gente observa o seguinte, né? Então, se a gente for calcular a probabilidade, então, da variável aleatória x ser maior que μ, né, que é a média, ela é exatamente igual à variável aleatória ser menor do que a média, né? Porque, como a gente estava falando, ó, né, a média vai dividir esse gráfico ao meio, né? Então, lembra que probabilidade para as variáveis contínuas é uma área, né? Então, ou seja, a área para x maior do que a média, né, é essa daqui, que é exatamente igual à área para x menor do que a média, que é essa daqui, tá? Então, as probabilidades são iguais. E dá para a gente falar mais coisa ainda além disso, tá, pessoal? O que dá para falar? O seguinte, lembra que quando a gente definiu lá o que era uma função densidade, né, era uma função... na última videoaula, era uma função em que ela era
positiva, né? Então, ou seja, a sua imagem admitia valores positivos, né? Maior ou igual a zero, isso é verdade aqui. E também que toda a área sobre o gráfico, ou seja, a integral da função, né, sobre todo o domínio, tem que ser 1, né? Ora, se toda essa área aqui tem que ser 1, né, e a média divide essa área em duas partes iguais, então a gente sabe o seguinte, que a probabilidade, então, né, de x ser maior do que a média é igual a de x ser menor do que a média, que é igual a meio, né, vale 50%, tá? Porque esse gráfico aqui divide a média, divide bem ao meio, né, esse gráfico aí, né, em duas partes iguais ou em duas áreas iguais, podemos falar assim, tá? Então, consequentemente, a probabilidade de x maior do que a média é igual ao menor, que é exatamente a 0,5. Isso vale para qualquer distribuição normal, tá? Porém, a gente pode estudar também quais são as probabilidades, então, do x ser menor, né, da variável aleatória estar entre dois, num intervalo, né? Então, lembra que variáveis contínuas, a gente não tem mais interesse em estudar a probabilidade no ponto, mas sim a probabilidade entre dois números, né, entre um intervalo. Então, calculando a probabilidade do x estar, né, entre os dois pontos de inflexão, ó, a média menos um desvio padrão e a média mais um desvio padrão, isso pode ser calculado e a gente encontra que isso dá basicamente 0,68, né? Então dá 68%, né, a concentração dos valores observados dessa variável aleatória estão entre a média menos um desvio padrão e a média mais um desvio padrão, como a gente pode ver nesse gráfico, ó. Então aqui a gente tem a média, ó, né? Observem que para frente dela, ó, isso aqui vai dar, né? E essa área aqui, ó, que está em laranja aí, é exatamente igual toda essa área aqui, tá? Né? Então, ou seja, daria os 50%. E aí a gente tem, ó, se eu for estudar então a média menos um desvio padrão e mais um desvio padrão, a gente está nessa área aqui, né? E isso aqui é igual ao quê? A essas duas áreas que elas são iguais, né, pessoal? Tá? Então, observe que, ó, se eu somei um desvio padrão e retirei um desvio padrão da média, então essas áreas aqui são exatamente iguais, tá? Então, cada uma dá 0,34, então tudo dá 68,3%, né? Ou dá 0,68 aí, né? Aproximadamente, 0,683, tá? Porém, a gente pode estudar outras duas situações, ó, quando a variável aleatória está entre a média menos duas vezes o desvio padrão e a média mais duas vezes o desvio padrão, né? Então é a probabilidade disso. Observa que essa probabilidade é altíssima, tá? Dá 0,9545, né? Então, então assim, olha, cobre quase basicamente, né, toda a área do gráfico, ó. Dá exatamente aqui, ó, essa quantidade aqui até aqui, né? Cobriu quase o gráfico todo, né, aqui, ó. Tá? E o que a gente observa? Né? Que essa área, a média menos os dois desvios padrões aí, e a média mais os dois desvios padrões, ó, se a gente pegar isso daqui, ó, né, observa que essa parte aqui é exatamente igual a essa, tá? Então, ou seja, aqui seria o quê? Né? 0,34 mais 14 daria 0,48, né? E aqui também, então fica 0,48 mais 0,48 aí, né? A gente tem quase uma totalidade, tá? Isso aí dá aproximadamente aí, o que? 0,954, tá? Então a gente tem quase a totalidade. E por fim, se a gente estudar então três desvios padrões após e antes da média, a gente tem quase a área inteira, né? Lembra que a área inteira do gráfico é para dar 1, né? Que seria a ideia dessa função ser densidade. Então, dá quase tudo, né? Aqui, chega até aqui, ó. Então, aqui, isso vai dar aí, ó, 0,99, né? E 7 aproximadamente, tá? Então, dá quase tudo. Então, assim, essas áreas são calculadas, pessoal, por métodos numéricos, tá? Métodos de cálculo numérico. Eu vou acabar até explicando um pouco o porquê disso. Mas o que a gente observa, né, que se você tomar um valor da média e estudar, então, quiser estudar mais do que o desvio padrão, menos que o desvio padrão, né, ou dois desvios padrões, ou três, então a gente já sabe calcular a probabilidade, é direto, porque isso vale para qualquer
distribuição normal, tá? Por que eu falo qualquer, pessoal? Porque aqui a gente pode ter várias, né? Ó, por exemplo, essa daqui é uma, né? Porque tem esse tipo de gráfico, ó. Quando a média é igual a 50, a variância é 25. Essa aqui é outra, quando a média é 50, a variância é 100. Né? Essa aqui já é outra, tá? E essa daqui é outra, né? Então, assim, para cada valor desses parâmetros, a gente tem um gráfico diferente. Então, a gente tem uma distribuição normal diferente, né? E muitas vezes a gente usa para indicar isso dessa maneira, tá? Por exemplo, se o Mi é igual a 10 e a variância é igual a 6. Então, eu falo que eu tenho uma normal 10, 6. Né? Quer dizer, a normal com média 10 e variância 6, tá? Então, isso é uma notação que a gente usa muito, né? Então, assim, tem um exercício aqui para a gente pensar, olha só. Então, seja x uma distribuição normal, né? 10, 4. A normal 10, 4. O que é isso? É a normal, ó. Quem que é o primeiro parâmetro? É a média. Quem que é o segundo? É o sigma ao quadrado, é a variância, não é? Então, a gente tem aqui, ó, x, então, é uma variável aleatória que segue a distribuição normal com média 10 e variância 4. É isso que eu quero dizer. Tá? E aí a gente precisa calcular essas probabilidades. Ó. Qual é a probabilidade dessa variável aleatória observar então estar, né, no intervalo de 8 a 12? Ou qual que é a probabilidade dessa variável aleatória ter valores observados entre 6 e 14 e valores observados entre 4 e 16? Né? Então, o que a gente pode observar? Ó? Primeiro, observa que o Mi é igual a 10 e o sigma é igual a 2, né? Porque lembra que essa notação é o sigma ao quadrado, tá? Que é a variância da distribuição normal. Né? Esse aqui é o desvio padrão. Então, Mi igual a 10 e o sigma igual a 2. O que a gente observa, pessoal? A primeira probabilidade que eu quero calcular é essa daqui, ó. Entre 8 e 12. Mas observa uma coisa, ó. Entre 8 e 12, né? 8 e 12 é o quê? Olha, se eu pegar esse mais esse dá 12, né? Se eu pegar esse menos esse dá 8. Ou seja, então eu estou estudando algo que está relacionado a isso daqui, ó. Ou seja, eu estou estudando a probabilidade, então, dos valores observados estarem a média menos o desvio padrão e a média mais o desvio padrão, né? Então, é direto, né? Então, esse 8 equivale a Mi menos sigma 2, né? 10 menos 2, e esse aqui equivale a Mi menos sigma, que é 12. Então, você já pode falar direto, olha, a probabilidade aqui é 0,6827, né? Porque isso é dado para qualquer distribuição normal, tá? A gente já pode falar direto. A mesma coisa nesse caso, né? Porque olha só, se eu pegar o desvio padrão aqui e multiplicar por 2, isso me dá o quê? 4, né? Então, aí se eu somar 10 mais 4, dá 14. Se eu diminuir 10 menos 4, dá 6. Então, estou estudando o quê? Os valores observados estarem entre a média menos 2 vezes o desvio padrão e a média mais 2 vezes o desvio padrão. Isso também já é conhecido, isso é aproximadamente aí 0,9545, tá? E a mesma coisa no C, tá? Se a gente observar, ó, se eu multiplicar o desvio padrão por 3, então fica 6. 10 mais 6, 16, né? E também, se eu subtrair, né, 10 menos 6, vai dar 4. Então, eu estou estudando os valores que estão entre a média, mais ou menos 3 vezes o desvio padrão. Tá? E isso dá 0,997. Né? Então, observando isso, pessoal, já mata direto as probabilidades. É claro que nem sempre vai ser assim, tá? Nem sempre vai ser nessa situação, mas quando for, você já sabe como que faz, tá? E nesse caso tem uma representação gráfica, pessoal. Olha só, para a letra A, a gente está estudando isso daqui, ó. Então você tem lá, ó, a média é igual a 10, tá aqui, tá? A variância que está competindo aqui, né? O sigma quadrado igual a 4. E a gente está estudando o que? A probabilidade dos valores observados está em 8 e 12 na letra A, né? Então é essa área que está achurada de vermelho. Tá? E essa área a gente já sabe calcular lá que dá 0,6827. A mesma coisa para o próximo, que é a probabilidade, ó, do x está entre 6 e 14, né? Então já é essa outra área, que é um pouco maior, né? Observa que quase completa tudo, faltou só um pouquinho aqui e um pouquinho aqui. Isso dá 0,9545. E por fim a gente tem essa última, ó, como que ela cobre basicamente a totalidade da área, né? É a probabilidade, então, dos valores observados de x estarem entre 4
e 16. Né? Então lembra que probabilidades para as variáveis contínuas são representadas por áreas. Né? Então vocês vão ver que resolver problemas associados à distribuição normal estão mais relacionados a um problema de área. Vocês vão acabar usando um pouquinho ali de geometria bem simples, tá? Para acabar descobrindo isso. Né? Então aqui tá as representações gráficas, tá? Então agora, pessoal, a gente fala o seguinte, né? Como que a gente calcula, então, probabilidades no modelo normal? Né? A gente viu que, dependendo da situação, a gente pode calcular essa probabilidade de uma maneira... a gente já tem essa resposta, né? Ou seja, se a gente quiser calcular a probabilidade da variável ser maior do que a média ou menor do que a média, a gente já sabe que isso vale o quê? 50%, metade da área, né? 0,5. Se a gente quiser a média mais ou menos um desvio padrão, mais ou menos 2 desvios padrões, mais ou menos 3 desvios padrões, a gente também já sabe, né? Foi o que a gente acabou de estudar no exemplo 1. Agora, se eu quiser para outros casos quaisquer, né? Como que eu posso fazer isso? Bom, então vamos estudar isso por meio de um exemplo. Então imagina o seguinte, ó, que um bom indicador do nível de intoxicação por benzeno é a quantidade de fenol encontrada na urina. Tá? Então a quantidade de fenol na urina de certos moradores de uma região, tá? Vamos pensar assim, vamos supor que a gente sabe que segue então aproximadamente, né, uma distribuição normal. Então, ou seja, a quantidade de fenol, veja, uma variável contínua, né, segue então uma distribuição normal e já está informando para a gente que normal é essa. É uma normal com média 6 mg por litro e possui um desvio padrão aí de 2 mg por litro. Né? Então a gente sabe que a quantidade de fenol na urina dessas pessoas, em média, é 6 mg por litro. Tá? E tem um desvio padrão, né? Mais 2 para mais, ali 2 para menos. Tá? E agora, aí para que a gente quer saber a quantidade de fenol? Para avaliar a intoxicação por benzeno. Tá? Então aqui tem uma outra informação. Uma pessoa é considerada atípica se a quantidade de fenol em sua urina for 9 mg por litro ou for inferior a 3 mg por litro. Tá? Então, a gente já tem isso. Então, qual que é a questão? É essa daqui, ó. Qual é a probabilidade de encontrar, né, de se encontrar ou de ser encontrado um indivíduo atípico nessa população aí, nessa região? Tá? Qual que é a probabilidade? Então, veja só. Primeiro a gente tem que pensar o que significa a probabilidade do indivíduo ser atípico, né? Então o que é um indivíduo ser atípico? Ora, né, um indivíduo ser atípico vai estar associado ao quê? A urina, né, ser superior a 9 mg por litro ou inferior a 3 mg por litro, tá? Então, antes de mais nada, a gente precisa definir quem que é a nossa variável aleatória x. Né? Lembra, a gente sempre fez isso desde que iniciamos o estudo de variáveis aleatórias, é muito importante isso. Então, a variável aleatória x nesse caso é a quantidade de fenol encontrada na urina de um indivíduo aí em miligramas por litro. Então, observem que x, né, é uma variável contínua, logo não é contagem, né, logo ela vai pertencer a um intervalo aí dos números reais. Tá? E mais, a gente sabe que essa variável segue distribuição normal, já está sendo avisado isso. Né? Então, agora vamos observar, né, a partir disso, o que a gente tem? Um indivíduo atípico, então, ele é classificado como o quê? Aquele em que a quantidade de fenol, ou seja, o X, é superior a 9, então a gente pode escrever, ó, quando o X for maior do que 9, ou, né, X for menor do que 3. Então, ou isso, X menor do que 3, tá? Então, também está associado aí. Né? Então, agora vamos tentar escrever isso em termos de probabilidades, né? Então, olha só, né? Novamente eu repito essa parte, né? X representa a quantidade de urina, então, né, o que a gente sabe além? A gente sabe o quê? Que X segue uma distribuição normal 6,4, não é, pessoal? Por que 6,4? Porque a média, ou μ, é igual a 6 e a variância é igual a 4. Se o desvio padrão é 2, como que você acha a variância? Tem que elevar o desvio padrão ao quadrado, né? Aí você tem 4. Se você tem a variância agora, quer achar o desvio padrão, você tira a raiz quadrada, não é? Então, essa normal é uma normal 6,4. Tá? Então, ou seja, uma normal que tem a média 6 mg por litro e o sigma aqui, o desvio padrão, 2 mg por litro. Ótimo, isso são informações do exercício. Né? Agora, vamos tentar calcular essa probabilidade. Então, o indivíduo atípico é dado dessa maneira, né? E então o que a gente tem? Ó, que a probabilidade então do indivíduo ser atípico é o quê? É a probabilidade então do x ser menor que 3 ou x ser maior que 9. Observem que esses
não existe interseção entre esses eventos aqui, né? Por exemplo, x menor que 3 vão ser quais resultados? Pode ser lá 2,5, né? Porque aqui a gente está pensando no intervalo da reta, né? Então pode ser lá menos 2, 2, 1, 0, menos 1, e vai embora, né? E o x maior do que 9 é o quê? 9,5, 9,9, 10, 10,5, 11, 11, 13, e vai embora. Ou seja, então observa que esses dois eventos, eles são mutuamente exclusivos, né? Aqui a gente estaria trabalhando com a probabilidade da união, em si a probabilidade, então, do x ser menor que 3, ou x ser maior que 9, é o quê? É a probabilidade, então, do x ser menor que 3, mais a probabilidade do x ser maior do que 9, tá? Então a gente tem que encontrar essas duas probabilidades para resolver o nosso problema, né? Porém, pessoal, como que a gente vai calcular então a probabilidade do x ser menor que 3 ou do x ser maior que 9, levando em consideração o quê? Levando em consideração que essa variável é contínua, né? Porque, por exemplo, x menor que 3 não é lá x igual a 2, 1 ou 0, não, porque agora você tem aqui um intervalo, você não tem mais contagens, né? Então vamos voltar um pouquinho só para a gente relembrar como que é então o cálculo de probabilidades para as variáveis contínuas, né? Então olha só, o cálculo de probabilidades para as variáveis contínuas é dado dessa maneira, ó, né? Se eu tenho um intervalo aqui, então é um intervalo que vai de A até B, né? E é integral da função aí, densidade, que eu estou trabalhando, né? dx, que é o incremento aí diferencial. Tá? Então, por exemplo, se eu quisesse saber de x ser menor do que b, né? Imagina que eu não tivesse esse limitante nesse intervalo. X menor do que b seria o quê? A integral de b até o quê? Mais infinito. Tá? Desculpa, não, seria, por exemplo, a integral de menos infinito até b. E se eu quisesse que x fosse maior do que a, seria a integral de a até mais infinito, tá? Pensando que a gente tem aí uma infinidade de possibilidades, né? Então, assim, é dessa maneira que calcula. Então, olha só. Então, pessoal, calcular, vamos começar primeiro pela probabilidade do x ser maior do que 9, tá? Então, olha só. Calcular probabilidades é solucionar esse problema aqui, ó. Então, x ser maior do que 9 é ser 10, 11, 12, 13, 14... Vai até quando? Vai em infinitos valores. Porque lembra que a normal, os valores observados dela são todos os reais, né? E se eu quero que esses valores sejam maior do que 9, então é 9 até infinito. Então a gente está aí estudando essa integral, ó. E com essa função aqui, né, pessoal? O que é essa função? É a função densidade da normal, só que ela aplicada nos parâmetros que a gente tem, né? Ó, cadê a função? Tá aqui, ó. Sigma é igual a 2 e o mi é igual a 6, né? Então foi isso que eu coloquei lá, tá? Então a gente tem aqui, ó, sigma igual a 2, né? E mi igual a 6, tá? A questão é, quanto vale essa integral? Né? A gente sabe lá na matemática que integral é um cálculo de áreas, tá? E é justamente isso que acontece aqui, tá? Porém, não se preocupem, a gente não vai precisar resolver essa integral. Por quê? Porque, pessoal, nem toda integral a gente consegue uma solução para ela, tá? De forma, vamos dizer assim, analítica, né? De forma direta, tá? Isso acontece porque para a gente resolver essa integral, né? O que a gente tem na verdade, né? Lá no cálculo a gente tem o seguinte: essa função que está aqui dentro da integral, ela é chamada de integrando, tá? E para a gente resolver uma integral, a gente faz o seguinte, né? A gente tenta encontrar uma função f maiúscula, fona, que é a que a gente chama de primitiva, ou seja, é a função que vai me originar essa daqui, né? E aí o que acontece, né? Lá nos séculos 17, né? Tanto Newton quanto Leibniz, né? Newton, um matemático inglês, matemático, físico, inventor inglês, Leibniz, um filósofo e matemático alemão, perceberam, né? Porque eles são os pais aí dos inventores do cálculo, eles perceberam que a integral está relacionada com um conceito do cálculo chamado de derivada. A derivada nada mais é do que uma taxa de variação, tá? Então, assim, o que eles perceberam, né? Eles perceberam que essa função aqui, né, se eu encontro uma primitiva, fona, então essa primitiva, se eu derivar essa f, eu acabo caindo nessa função que está aqui. E se eu integrar essa, eu acabo caindo nessa fona. Então, ou seja,
qual é a relação, então, entre essa função que a gente chama de integrando, né? O f de x aqui dentro, e a fona? É a relação, o quê? É de que se eu derivar uma, eu tenho a outra, né? E se eu integrar uma, eu também consigo a outra, tá? Então, essa é a relação. É a grande sacada que tanto Newton e Leibniz tiveram. E por isso que o cálculo chama cálculo diferencial e integral, porque existe uma relação entre o conceito de derivada e o conceito de integral, tá? Senão seria cálculo integral uma coisa, cálculo diferencial outra, né? O que conecta os dois é justamente a ideia a ideia que o conceito de derivada integral é um em relação, está associado ao outro de alguma maneira. E o que a gente observa que no caso da distribuição normal, nesse caso específico dessa função, não existe uma função f de tal forma que a derivada dela vai me dar isso daqui. Não existe, pessoal. Tá? Então, estou contando um pouquinho ali da história do cálculo e como que é o problema, para vocês entenderem, né, como que surgiu tudo isso. Tá? Então, ou seja, não existe, não tem como calcular essa integral de forma analítica. Né? Qual que é uma solução? Né? Como que a gente pode, então, estar considerando, como a gente pode resolver isso? Né? Porque já que é um modelo probabilístico muito importante, a gente deveria, então, conseguir resolver esse problema aí. Né? A gente precisa resolver isso. Então, uma maneira foi o seguinte, né? Existe um outro tipo de solução para isso? Existe, né? O que a gente chama aí de métodos numéricos, tá? Mas a solução melhor encontrada foi o seguinte, né? A gente tenta, então, trabalhar, né, de tal forma para que a gente possa tentar descrever esses valores aqui, né, dessa integral, já que uma integral é representada por uma área na matemática, a gente tenta descrever essa integral, né, por meio, então, de valores aproximados de área, já que ela é uma área, tá? Então, vamos ver como que isso aconteceu na história, né? Então, olha só, pessoal, vamos pegar agora um caso genérico, tá? Para a gente tentar chegar nessa solução aí. Então, num caso genérico, a gente faz o seguinte. Então, a gente sabe, ó, que x segue distribuição normal com média μ, variância sigma ao quadrado, né? E, por exemplo, imagina que os valores observados pertencem a um intervalo a e b, tá? Aqui, o intervalo dos números reais. Então, a probabilidade do x estar entre a e b é calcular essa integral aqui, né? Que vai de a e b, tá? Ou seja, calcular uma área, né? Dessa função f, e essa função é dada dessa maneira. Então, a gente observa que tem uma área lá na matemática que é chamada de cálculo numérico, né? Que são formas de resolver integrais que não têm solução exata, tá? São integrais que não dão uma área exata, mas a gente pode usar esses métodos numéricos para apresentar uma solução aproximada, tá? Então, assim, como que a gente pode aproximar isso, né? Daria para fazer isso dessa maneira? Daria, mas qual que é o problema que a gente teria aqui, então? A gente teria o seguinte, ó, para cada valor de A e B que eu tenho, né, imagina que a gente fixa esse valor aqui, tá? Então, vamos supor, A vai de 0 a 1, beleza. Só que olha só, pessoal, como eu tenho... Quantos valores eu posso ter para sigma? Infinitos valores, né? Porque sigma é qualquer valor maior do que 0. E quantos valores eu poderia ter para μ? Também infinitos, porque eu tenho aí infinitos valores de μ. Então, ou seja, para cada integral que vai de 0 a 1 aqui, eu posso ter infinitos valores de área, né? Então, isso aí a gente ia sair de um lugar aí para nenhum, né? Não ia resolver muito a nossa questão. Então, houve uma ideia de se fazer o seguinte, a gente precisa fazer alguma transformação nessa variável aqui, nessa função, para que eu elimine o μ e eu elimine o sigma, tá? Né? Eu elimine o sigma e o μ, ou seja, meus parâmetros fiquem fixos, porque os parâmetros fixos e eu fixando o intervalo, aí sim eu posso ter uma única área que representa aquela função que eu estou estudando. Tá? E qual é essa transformação? É essa transformação aqui, que a gente chama de transformação Z. Então, a transformação Z, né, que é nada mais, nada menos do que a gente subtrair a nossa variável aleatória por μ e dividir por sigma, né, se a gente fizer isso, a variável Z, né, isso é um resultado lá de uma disciplina da pós-graduação, né? Que quem está no mestrado e no doutorado consegue mostrar isso, tá? Tem muita matemática muito pesada por trás disso.
a gente consegue mostrar que se a gente fizer essa transformação, né, ou seja, retirar da minha variável aleatória o mi e dividir por sigma, esse z vai seguir o quê? Distribuição normal 0, 1. O que é a distribuição normal 0, 1? É uma distribuição que tem média igual a zero, então ela vai ser centrada no zero, e a variação dela, a variabilidade é igual a 1. Tá? Então essa variável aleatória z, né, é também conhecida como distribuição normal padrão ou reduzida. Por que reduzida? Porque eu enxuguei, né, ela. Então é como se aqui o sigma é igual a 1, então aqui fica 1 sobre raiz de 2π, e aqui fica 1 e aqui fica 0. Né? Tudo isso daqui vai ficar x². Tá? Então a gente reduziu, ou seja, eu eliminei os parâmetros daqui. Né? Se eu eliminar os parâmetros, agora sim eu posso construir uma área, por exemplo, para um ponto de 0 a 1. Né? Então a ideia, pessoal, foi o seguinte: a partir disso é o que? É construir uma tabela de probabilidades. Tá? É construir uma tabela de probabilidades. Então a gente tinha que eliminar o mi e o sigma para que a gente conseguisse construir uma única tabela de probabilidades. Né? Então, essa tabela, então, é uma probabilidade que está associada a uma média igual a 0 e uma variância igual a 1. Tá? Porque senão, o que ia acabar acontecendo? Essa tabela, eu ia ter uma tabela para cada par mi sigma ao quadrado, né? Ou seja, eu ia ter infinitas tabelas aí. Né? Então, é assim que a gente faz. E quando a gente observa a variável z, que tem essa distribuição normal 0, 1, ela tem essa cara aqui, pessoal. 1 sobre sigma raiz, né, de 2π vezes z elevado a menos z² sobre 2. Ó, não tem mais parâmetros, né? Porque o parâmetro mi é igual a 0 e o sigma ao quadrado é igual a 1. Tá? E aí sim que a gente pode utilizar métodos numéricos, de cálculo numérico aqui, e encontrar essas áreas. Tá? Né? Então, ou seja, a partir disso, a gente consegue, então, determinar essa tabela aí, né? Então, como que a gente determina, pessoal? A gente determina dessa maneira, ó. Se eu estou calculando, então, a probabilidade do x estar, né? Como que a gente obtém, então, uma probabilidade, né? Pensando nessa transformação, né? A probabilidade do x estar entre A e B. Então, a gente vai fazer a transformação, pessoal, tá? Como que é fazer a transformação? É a gente subtrair da variável aleatória o mi e dividir pelo sigma, tá? Então, aqui, ó, olha só. Então, eu vou diminuir aqui, subtrair mi e dividir por sigma. Mas para eu não alterar tudo que está aqui dentro, toda a inequação aqui, eu tenho que fazer para todos os, né, todos os membros aqui dessa inequação. Então, vou subtrair aqui mi de todos os membros. Então, fica a menos mi, x menos mi, b menos mi. Depois, vou dividir tudo por sigma. Então, fica a menos mi dividido por sigma, x menos mi dividido por sigma, b menos mi dividido por sigma. Ora, essa quantidade aqui, ó, eu estou chamando de z, né? É justamente isso que eu estou chamando, ó, de z. Então, a gente tem aqui essa situação, ó. Fica a menos mi sobre sigma, né? Aqui fica z, b menos mi sobre sigma. E aqui, pessoal, isso aqui eu vou chamar, né, de um z1, isso aqui vou chamar de um z2, tá? Então, ou seja, calcular essa probabilidade é a mesma coisa que calcular essa probabilidade. Então, a gente estaria calculando essa integral aqui, né? Na verdade, assim, a gente não resolveu o problema do cálculo integral ainda. Mas a gente não resolveu o problema do cálculo integral ainda, tá? Mas o que acontece? Mas a gente conseguiu resolver o que? A gente conseguiu resolver a questão dos parâmetros, né? Então, assim, a partir daí, o que a gente faz, né? A gente observa que a probabilidade ela não vai ser alterada, tá? Então, por quê? Ó? Porque a probabilidade do x estar entre A e B é a mesma do z estar entre Z1 e Z2. Tá? É a mesma probabilidade. Então, ela não foi alterada quando eu fiz a transformação, né? Então, ou seja, eu posso, por exemplo, estar estudando a variável aleatória, que é uma normal, né, com média 100 e sigma ao quadrado igual a 10, né, e posso realizar uma transformação e cair na normal 0,1. Né? Então, a partir daí, a gente constrói essa tabela, tá, que eu já vou mostrar para vocês, a distribuição normal, e a partir disso, x é padronizado em z, né? E a gente pode estar calculando, então, a probabilidade, então,
da área para qualquer valor de x entre dois pontos, né, da curva normal, utilizando o quê? Uma tabela da distribuição. Então, é por isso que a gente não precisa calcular a integral, pessoal. A gente vai calcular, então, por meio de uma tabela, né? E aqui, só para mostrar como ilustração, se a gente tem, então, uma normal que tem uma média, ó, μ igual a 100, uma variância sigma ao quadrado, né? Quando a gente faz a transformação e cai no 0, 1, ó, é a mesma curva, né? Observem que é a mesma curva, pessoal. A única coisa que mudou foi o quê? Foi que aqui, né, aqui a variação era 10, né? E aqui você tem μ igual a 100, aqui você tem o quê? μ igual a 0, ela é centrada no 0 agora, tá? E tem uma variação aqui de 1, né? É isso que mudou, tá? Então agora sim, como que a gente vai utilizar essa tabela? O que significa esses dados tabelados? Então a tabela, pessoal, é essa daqui, ó. Tá? Então essa daqui é a tabela da distribuição normal, tá? Então observem que todos esses valores que estão aqui, ó, todos esses valores que estão aqui dentro da tabela são probabilidades, ó. Então foi lá, a gente fez a probabilidade da integral e de 0 a 0 dá 0, de 0 até 0,0001 deu isso daqui, por exemplo, né? E assim foi se construindo, ó, uma tabela da distribuição normal. Tá? Então essa tabela, esses valores de probabilidade estão associados aqui ao quê? A distribuição normal padrão, tá? Então observe que a gente tem que ter feito a transformação para poder estar usando esse gráfico aí, nessa tabela. Tem que fazer a transformação, senão está errado, né? E a gente vai partir aqui do que? A gente vai partir, ó, né? Então, cada área que está aqui dentro é calculada, então, da integral que vai de 0 até uma z, ó. É isso que está falando aqui, ó. A integral que vai de 0 até um ponto z aí, né? Então, por exemplo, de 0 até 1, né? Essa área representa algum número que está aqui dentro. De 0 até 5 representa um outro número aqui. Está sempre de 0 até um ponto, tá, pessoal? Ou de menos z até um ponto, né? Porque isso é simétrico, né? Lembra que a normal é simétrica em torno do zero. Então, a gente pode ir de menos z até 0 aqui, tá? As áreas seriam iguais, né? Tá? Bom, como que a gente vai estar calculando então, pessoal? Então, vamos lá pensar um pouco aqui, né? Vamos voltar aqui nos slides, tá? Então, por exemplo, a gente tem uma situação dessa, né? Eu quero calcular a probabilidade do x estar entre A e B. Então, se eu subtrair a média e dividir por sigma em todos os lados aqui, né, dessa inequação, eu tenho essa situação, tá? Então, a probabilidade do x é igual, do x estar entre A e B é igual a de z estar entre Z1 e Z2. Então, agora vamos fazer um treino, né? Por exemplo, calcular, então, o z para Z1 igual a 0 e Z2 igual a 0,32, né? Então, ou seja, eu quero calcular, então, a probabilidade do z estar entre 0, tá? E 0,32. Né? Então, ou seja, a gente está na situação da tabela? Estamos, né? Porque ó, isso aqui está entre 0 e um ponto, tá? Que é o 0,32. Então, como que a gente acha, pessoal? A gente acha o seguinte, ó. A gente tem que olhar para esse caso aqui, ó, para o z. Né? Esse z aqui é exatamente esse z aqui, tá? É esse número aí. Só que ele está discriminado aqui por uma coluna nele, né? E por uma linha. Então, esses valores aqui, pessoal, ó, a coluna que está aqui, né, embaixo do z nessa tabela, ela representa o quê? Ela representa a unidade e a primeira casa após a vírgula desse valor z. E essa linha aqui representa o quê? A segunda casa após a vírgula. Tá? Então, se a gente quer calcular a probabilidade, né, da variável aleatória z está entre 0 e 0,32, então o que a gente tem que olhar? 0,32 é o que, né? Então, a primeira casa, a dezena, né? Desculpa, a unidade e a primeira casa após a vírgula é 0,3. Então, a gente tem que procurar o 0,3 nessa coluna aqui, ó, nessa coluna aqui, né? E o 2 vai estar nessa linha. Então, o 2 está aqui, ó, e o 0,3 está aqui. Então, o cruzamento entre a unidade e a primeira casa após a vírgula e a segunda casa após a vírgula aqui, esse cruzamento é o que vai me dar o valor de probabilidade. Ó. Então, o valor de probabilidade é 0,1255, tá?
Então é isso, assim, dessa forma que a gente trabalha com a distribuição normal, né? Então olha só, fazendo isso, ó, então a gente está calculando essa probabilidade, e essa probabilidade é igual a 0,255, né? Por quê? Porque se a gente observar o ponto Z2, ó, 0,3 a gente tem que olhar na coluna do Z, na tabela, naquela coluna. E esse outro ponto aqui, a segunda casa após a vírgula, a gente olha na linha do Z na tabela, né? E aí quando a gente encontrar o 0,3 na coluna do Z na tabela e o 2 na linha do Z, a gente cruza os dois, né? Cruza essas informações e o cruzamento vai dar exatamente no 0,1255, tá? Então é dessa maneira aí que a gente entende, né? Então aqui, ó, unidade 0,3, né? Tá aqui, ó, 0,1255, né? A segunda casa após a vírgula, tá certo? Então é dessa maneira que a gente determina aí, tá? Então, e essa aqui é a área, tá, pessoal? É o gráfico, ó, porque agora é muito importante fazer o gráfico, pessoal. Essa é a maior dica que eu posso dar para vocês. Façam o gráfico para saber qual é a probabilidade que vocês vão estar calculando. Façam esse gráfico. Então, esse gráfico, pessoal, observa que é o gráfico da Z, né, ó, da Z, da distribuição normal 0,1, ou seja, a média centrada no zero, não é do X. Tá? Por que eu tenho que olhar para o gráfico da Z? Porque a tabela foi construída em cima dessa normal, da normal 0,1. Né? Então, olha só, pessoal, aqui o que a gente está querendo calcular? A probabilidade, então, do Z está entre 0 e 0,32, né? Ou seja, é essa área aqui, ó, tá? É essa área que a gente quer calcular, tá? De 0 até 0,32. Né? Então, observem, é direto, né? Se a gente pensar aqui pelo gráfico, ó, é direto do que está aqui, ó, de 0 até 0,32, é uma área. Então sempre façam o gráfico, né, porque vocês, senão, para a gente não se perder. Se não fizer o gráfico, tem grandes chances de se perder, tá? E aí essa área representa essa probabilidade pela tabela, né? Então agora, pessoal, vamos retornar ao problema do fenol, tá? Vamos retornar ao problema do fenol para a gente encontrar aquelas duas probabilidades. Bom, retornando então ao problema do fenol, a gente tem o seguinte, a gente tinha que calcular primeiro a probabilidade do X ser maior do que 9. Então, essa probabilidade é o que, ó? X maior do que 9. Como que a gente vai calcular? A gente tem que fazer a transformação, porque não pode ser na variável X, né? Achar na tabela, porque X é uma normal, lembra, 6, 4. A gente tem que encontrar os valores de probabilidade na tabela, normal 0,1. Então, como que a gente transforma? Subtrai a média em ambos os lados e divide por sigma. Então, eu faço x menos μ dividido por sigma e do outro lado também, 9 menos μ dividido por sigma. Ora, tudo isso daqui, pessoal, é z, né? Ó, tudo isso daqui é z. Caímos na variável transformada. Tá? Beleza, e agora, como que eu faço? Ora, esse μ e esse sigma, pessoal, foi informado no problema. Ó. Se a gente voltar lá atrás, quem era o μ e quem era o sigma? O μ é igual a 6 e o sigma é igual a 2. Então, a gente substitui isso aqui, ó. Substituindo μ igual a 6 e sigma igual a 2, é só fazer uma continha aqui, né? Fica 9 menos 6, 3. 3 dividido por 2, 1,5. Então, a gente precisa calcular a probabilidade do z ser maior do que 1,5. Agora sim, ó, essa probabilidade aqui é exatamente igual a essa. As probabilidades não foram alteradas, né? Então aí sim a gente vai pensar em fazer o gráfico e aí tentar procurar essa probabilidade na tabela, tá ok? Então, primeiro vamos desenhar o gráfico, pessoal, porque a gente tem que entender qual é a área. Lembra, probabilidade para variável contínua é uma área. A gente tem que entender qual é a área que a gente quer calcular probabilidades, tá? Então, olha só, esboçando o gráfico, olha o que a gente tem. Então, olha só, esse gráfico é o gráfico da Z. Como que é o gráfico da Z? Ela é centrada no zero, né, pessoal? Ó, centrada no zero, tá? E a variação está em 1, mas é um gráfico que a média é igual a zero, né? Tá? No Z. Então, quem que é a área que eu quero? O que eu quero estudar? Eu quero estudar quando a variável aleatória Z é maior do que 1,5. Ora, 1,5 está aqui, ó, no meu gráfico. Então, estou estudando toda essa área que está em vermelho aqui, achurada. É quando a variável aleatória Z é maior do que 1,5.
Tá? Então, essa área aqui é a área que representa a minha probabilidade. É a probabilidade, na verdade, desse x, né, ser maior do que 9. Tá? Tá? Então, como que eu vou encontrar essa probabilidade? É só eu ir direto lá na tabela? Não, pessoal, não é. Por que que não é? Porque os valores da tabela, olha só, os valores da tabela são as probabilidades, ó, da variável tá entre 0 e um ponto especificado, e um z minúsculo, né? Ó, 0 a um ponto especificado, né? Então, aquela outra hora, aquele outro cálculo deu certo, por quê? Porque eu estou calculando aqui, ó, a probabilidade de 0, né? De z está entre 0 até um ponto especificado. Aí, quando for nessa situação, de 0 até um ponto, né? Ou de menos, né? De menos, por exemplo, esse menos 0,32 até um ponto, isso também daria certo, né? Porque lembra que a normal é simétrica. Então, a área que está lá do lado negativo, na normal 0,1, é exatamente igual à área que está do lado positivo, tá? A gente já vai ver isso daqui a pouquinho, tá? Então, aí sim, é somente nessa situação que eu posso olhar direto na tabela, né? E aqui a gente não tem isso, né? Aqui a gente está calculando o quê? A probabilidade do z ser maior do que isso. Então, a gente tem que pensar como que a gente pode tentar cair nessa situação, né? Qual situação? Da probabilidade que a gente possa tentar encontrar está associada aí a ser do 0 até um ponto. Como que a gente vai ter que fazer aí? A gente vai ter que brincar de áreas, né? De cálculo de áreas. Olha só, se a gente projetar uma linha tracejada aqui, ó, no 0, o que a gente observa? 0 é a média, né? Então, quanto que é a probabilidade, né? Qual que é o valor de área, né? Para esse gráfico, que a área maior do que 0, né? Ou seja, qual que é a probabilidade da média da variável aleatória ser maior do que 0, ser maior do que a média? Né? Isso nós já sabemos, é quanto? É 0,5, porque lembra que a média divide o gráfico da distribuição normal em duas partes iguais. Então, essa área para frente do zero é meio, e essa área para trás da média do zero é meio, né? Então, tudo isso daqui, ó, toda essa área, né, que eu não vou ter como pintar aqui para vocês, mas imagina uma linha aqui, ó, um gráfico aqui, né, tracejado, então toda essa área vale meio. Tudo isso daqui, ó, vale meio. Né? Tudo isso vale meio. Ora, quem que a gente quer encontrar? A área em vermelho. Não é? A área em vermelho. E pós a área em vermelho, a área que vai então ó, de 0 a 1,5, isso aqui a gente consegue achar na tabela, não consegue, pessoal? Isso aqui a gente consegue. Ó, a área que vai de 0 a 1,5, a gente consegue porque é a probabilidade que vai de 0 até um ponto especificado. Então, como que eu posso escrever essa área em vermelho? Eu posso escrever como meio, que é tudo isso daqui, né? Toda essa parte aqui, menos quem? A área que vai de 0 a 1,5, né? Então, vocês concordam comigo que essa área que está em vermelho aqui é a área que vai tudo, né? 0,5 aqui, ó, toda essa área aqui grandona, menos a área que vai de 0 até meio, que está aqui, né? Está aqui só, tá? Menos essa área aqui. O que sobra é exatamente a área em vermelho. E aí a gente faz dessa maneira, ó. Então, olha só, pessoal, a probabilidade do z ser maior que meio é o quê? É 0,5, que é meio, menos a probabilidade do z estar entre 0 e 1,5, ou seja, menos aquela área, né, que vai de 0 a 1,5. E esse valor aqui eu consigo achar na tabela. Então, a gente vai lá, né, o que é isso? Lembra, a unidade, né, a primeira casa após a vírgula, a gente encontra na coluna do z. E a segunda casa após a vírgula aqui é 0, né? Como se fosse 1,50. A gente encontra na linha. Então, indo lá na tabela, tá? Indo lá na tabela, tá? Vamos na tabela aqui. Então, a gente vai encontrar, ó. A gente vai encontrar aqui, né? Então, olha aqui. A unidade, a primeira casa é 1,5. Então, 1,5 está aqui, ó. Tá? 1,5 está aqui. Só que qual que é a segunda casa? É o 0, né? Então está nessa primeira coluna aqui, tá? Então, né? O 0 então, ou seja, a gente tem que cruzar as informações. Então, cruzando a informação, ó, a unidade e a primeira casa após a vírgula está nessa linha e a segunda casa após a vírgula está nessa linha aqui, né? Porque é 1,150. É 1,50. Então, olha o valor que eu acho, 0,4332. Tá, pessoal? Então, ou seja, qual que é esse valor aqui, ó?
0,4332, é o valor da tabela. E aí a gente faz a continha, ó, 0,5 menos 0,4332 dá 0,0668, tá? Que é exatamente essa área aqui, essa probabilidade, tá? Exatamente essa área aí. E aí, né? Então, portanto, o que a gente tem? Que a probabilidade do x ser maior do que 9 é o que? Vale 0,0668, tá? Mas, para a gente determinar a probabilidade do indivíduo ser atípico, tem que fazer mais uma probabilidade, né? Que é a probabilidade do x ser menor do que 3. Então, fazendo a mesma ideia, ou seja, fazendo a transformação, tiro μ, divido por sigma. Então, desse lado também, 3 menos μ dividido por sigma, tá? Igual, tudo isso daqui vai ser z, né? E você vai cair na mesma situação que nós caímos aqui atrás, ó. Nós caímos aqui atrás, tá? Então, aí vai substituir, o μ por 6 e o sigma por 2, né? Então vai dar 3 menos 6 menos 3 dividido por 2, menos 1,5, né? Então a gente vai ter o que? A probabilidade do z ser menor que menos 1,5, tá? Então olha só, vamos desenhar esse gráfico aí, né? Então desenhe o gráfico agora onde? Ó, pessoal, desenhe o gráfico na z. Então, pessoal, observa só que menos 1,5 está aqui, né? Então a gente está querendo estudar o que? É a probabilidade quando a minha variável aleatória observa valores menores do que menos 1,5, ou seja, são esses valores aqui, né? Menos 2, menos 3, vai embora. Então é essa área aqui, né? Porque a variável é contínua agora, tá? Então é essa área aqui. Porém, observa o seguinte, né? Lembra que eu falei que a distribuição normal, ela é o quê? Ela é simétrica em torno do zero. Ela é simétrica em torno do zero. Então, essa área que está aqui, né, ou seja, a área que está menor de zero aqui é exatamente a área que está para frente do zero aqui. Então, a área que é menor do que 1,5 vai ser exatamente a área que é maior do que 1,5, que é essa área que a gente encontrou aqui, pessoal. Então, essas duas áreas, ó, elas são iguais. Então, a gente não precisa nem calcular as probabilidades. Mas se você quisesse calcular essa probabilidade, como que você faria? Você projeta esse ponto para o lado positivo, então aqui fica 1,5 aqui, e você sabe que essa área aqui, ó, é exatamente essa outra área aqui. Então a gente calcula do mesmo modo que calculamos o caso anterior, tá? Então, olha, a probabilidade então de z menor que 1,5 é exatamente de z maior do que 1,5, porque as probabilidades dos gráficos anteriores são iguais. Isso se deve ao fato do que? Da simetria, da propriedade de simetria da distribuição normal. Simétrico em torno da média. Então, as áreas também são iguais, né? Então, com isso, nós temos que vai dar o que também? 0,0668. Então, a probabilidade do indivíduo ser atípico é a soma dessas duas aqui, tá? Então, dá 0,1336. Então, a probabilidade de a gente achar um indivíduo atípico intoxicado por benzeno é aproximadamente aí, né, 13,36%, né, a chance disso acontecer. Ok, pessoal? Então, essa é a ideia da distribuição normal, tá? Tem que tentar fazer os exemplos com calma, tá? Então, procurem voltar no vídeo se vocês tiverem dificuldade, né? Porque realmente a primeira vez não é algo tão simples de se entender assim, tá? E aqui tem alguns exercícios, tá, pessoal? Então, assim, tentem fazer os exercícios 1 e 2, tá? Somente o 1 e 2, né? E o 3 e 4 são desafios, mas não precisa fazer, tá? Só se quiser tentar, mas são desafios porque eles são mais difíceis, né? Mas somente 1 e 2 basta. Aqui é tentar achar as probabilidades da distribuição normal, né? Ou seja, a partir da área. Então é só olhar e ir procurando na tabela. E aqui um exemplinho um pouquinho mais prático aí pra gente, para treinar, tá ok? Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado e até uma próxima. Até mais, pessoal.